quais casos concretos a gente consegue definir esse adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade e como que essa prova é produzida de fato, na prática, né? Num processo trabalhista, a gente sempre tem a possibilidade de pedir uma perícia feita por um engenheiro, nesse caso, um engenheiro de segurança do trabalho. No processo judicial, como que acontece? Gente, o juiz, feito ali o pedido do adicional de periculosidade ou de insalubridade, o juiz do processo, analisando o caso concreto, vendo quais são os argumentos da empresa e do reclamante, ele vai definir um engenheiro de segurança do trabalho que vai até o local de trabalho para identificar se no caso concreto realmente existem aqueles fatores que eu falei, seja para insalubridade, seja para periculosidade. Então, se a vida da pessoa, se tem o trabalho dela é inerente, existe de forma inerente um risco de morte. Ou se no caso da insalubridade ela está constantemente tendo acesso a agentes que podem prejudicar a sua saúde. É isso que o engenheiro do trabalho vai verificar no caso concreto. E vamos lembrar que às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas isso deve ser caro, hein, Thiago? Como que eu vou fazer isso? Sempre você tem que ter auxílio de um advogado, preferencialmente uma pessoa que esteja militando no direito do trabalho, porque hoje em dia, eu já falei isso outras vezes aqui, a gente teve uma reforma trabalhista em 2017 que mudou um pouco a forma como o processo trabalhista funciona, e hoje pode ser que quando o processo seja perdido, o juiz condene quem entrou com a ação a pagar a perícia. Por isso, você tem que procurar um advogado em que você confie, você tem que fazer isso de uma forma correta, sem exagerar as coisas, entendeu? Se você só usava um detergente para lavar ali uma coisa uma vez por semana, não é caso de periculosidade, insalubridade, nada disso, por mais que sua mão ficasse descascando. A gente tem que ter cuidado com relação a processos trabalhistas, que é uma coisa diferente de processo do consumidor. As pessoas que trabalham em aeroportos, elas têm direito ao benefício de insalubridade, porque elas trabalham diretamente com ruídos. Aquele barulho absurdo, ensurdecedor de um avião decolando. Por exemplo, auxiliar de enfermeiro que está diretamente ligado com patógenos, Imagina agora um enfermeiro que trabalhou durante esse período aí da pandemia, lá no início, quando ninguém sabia ainda muito bem o que era, o que estava acontecendo, como se pegava. Então, essa pessoa, ela está constantemente exposta ali a patógenos, ela também vai ter direitos de insalubridade. Auxiliar de tinturaria, que também está exposto a produtos químicos provenientes da tinta. Auxiliar de serviços gerais também, que trabalha às vezes com cloro, ou outros agentes que são até mais fortes, e podem prejudicar a sua saúde. E o que a gente tem que ter em mente é, no caso concreto, isso vai ser verificado pelo engenheiro do trabalho. Outro caso também, bombeiro, é óbvio, gente? Bombeiro está diretamente ligado à insalubridade, fumaça, poeira, resíduos. Tem até a questão da periculosidade também. Mas aqui é um fator que a gente tem que lembrar. A justiça entende que não é possível cumular a periculosidade e a insalubridade. A pessoa, o trabalhador, ele precisa escolher um dos dois desses fatores. Ou a insalubridade é mais favorável a ele, ou a periculosidade é mais favorável a ele. Lembrando que a periculosidade é 30% e a insalubridade vai de 10 a 40%. Então, qual for de mais vantagem é o que a pessoa vai receber. Eu separei ainda. Dentista também tem direito à insalubridade, cortador gráfico, gari, igual a Cláudia falou. Só que o gari, Cláudia, o que acontece? Aquela gradação que eu falei de 10, 20 ou 40% vai depender do local onde a pessoa trabalha. Vamos imaginar, por exemplo, tem gari que trabalha lá no lixão, que ele trabalha diretamente ali com produtos em decomposição, soltando gases que podem afetar a sua saúde. Então pode ser que essa pessoa que trabalha lá no lixão, no aterro sanitário, ela tenha um grau de insalubridade de 40%.
E pode ser que o outro que está trabalhando por um certo período, varrendo ruas exclusivamente, a insalubridade dele seja de 10% ou 20%. Tudo vai depender do caso específico. E até por isso, vocês podem reparar que existem diversos casos em que as pessoas recebem de forma errada. Por quê? Nem sempre o empregador vai pagar o correspondente para você, né? O que é realmente devido para a sua categoria. A não ser que exista uma convenção coletiva no seu caso, mas nem todas as profissões têm esse tipo de convenção coletiva, que é necessário o quê? Uma participação ativa do sindicato para fechar esses acordos. Vamos entender agora a periculosidade. Por exemplo, caminhoneiros. Muitos caminhoneiros não recebem periculosidade, mas aqui é óbvio, eu estou falando de caminhoneiros que são contratados com carteira assinada. Quem trabalha como MEI, quem trabalha como autônomo, né, não vai ter direito a isso daqui, porque essa pessoa está sendo contratada como um serviço avulso. Isso daqui a gente está falando são normas previstas na CLT exclusivas para pessoas que trabalham de carteira assinada. Tem também aquele serralheiro. Isso eu estou falando até de experiência de vida mesmo. Gente, eu cresci do lado de uma serralheria. Então, apesar da minha casa não ser tão colada à serralheria, era um pouco distante, todos os dias eu escutava aquele barulho de ferro cortando. Aquela coisa. E eu ficava imaginando, caramba, imagina o cara ali que está cortando aquilo todos os dias, escutando aquele barulho. Que coisa chata, como que a cabeça deve ficar no final do dia. Solda também é outra coisa que prejudica bastante a visão. Tudo isso pode entrar como insalubridade, mas periculosidade também, porque se for mais vantagem para o funcionário receber os 30% da periculosidade, vai ser esse o percentual que ele vai receber, ao invés dos 10% da insalubridade. Instalador de rede elétrica, ou aquele pessoal que trabalha com rede de telefonia, de televisão, de internet, sabe? Pessoal que fica instalando fio em poste, que tem que mexer em poste de alta tensão. Existe um entendimento na justiça que caso esse trabalho ele seja desenvolvido próximo ao transformador, tudo vai depender do caso concreto, a pessoa ela pode sim receber esse adicional de periculosidade ou insalubridade, vai depender do caso concreto. Cada cidade, cada região tem normas próprias com relação a isso. Aqui no Rio de Janeiro não existe um padrão. Então, tem lugares em que a fiação elétrica e a fiação de TV e, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na Zona Sul, isso é bem separado, porque existem algumas áreas onde a fiação elétrica ela não passa pelo alto, pelo poste, ela passa por debaixo da terra. Então é possível que as pessoas que têm como base fixa aquela área da Zona Sul, elas não recebam esse tipo de adicional. Mas quem trabalha, por exemplo, na Zona Norte, onde é tudo assim, aí é bem provável que o engenheiro do trabalho fazendo a inspeção da área onde esse técnico trabalhava, ele entenda que é cabível um adicional, seja de insalubridade, seja de periculosidade. Dublês de filmagem, que estão sempre se colocando ali em risco. Técnico em radiologia, eu já falei também, que é 40% de insalubridade. Profissionais que atuam com produtos inflamáveis radioativos. E os frentistas de posto de gasolina também têm direito. E levando em consideração tudo isso, pensando nesse adicional que pode ir de 10% a 40% em insalubridade, de 30% na periculosidade, será que dá para receber esses dois juntos? Já respondi que não pode, tem que escolher um ou outro. Mas uma coisa que pouquíssima gente sabe, gente, é que esse adicional, seja insalubridade ou periculosidade, eles têm que compor o cálculo do seu 13º, do seu FGTS, das suas férias. Tudo isso tem que incluir, além do aviso prévio também, tem que ser incluído esse adicional. Então, por exemplo, o seu 13º, ele não pode vir só o valor do seu salário. Ele tem que vir também
o valor do adicional calculado dos últimos 12 meses que você recebeu. O FGTS é a mesma coisa, tem que ser 8% sobre a remuneração que você recebeu naquele período. A periculosidade e a insalubridade, elas compõem o cálculo tanto das horas extras, 13º, adicional noturno, férias, FGTS e aviso prévio. Esse é um ponto muito importante e muitas empresas pagam isso de forma errada. Então, às vezes, mesmo quando você recebe esse adicional, vale a pena ajuizar o processo? Às vezes nem precisa de perícia, porque você já está recebendo, mas só para refazer os cálculos e você receber a diferença. Outro caso específico que eu separei, gente, você já viu em supermercado aquele pessoal que é representante comercial? Que, por exemplo, eu sou representante comercial, sei lá, da Que Bom, por exemplo, né, de sorvete. Então, eu vou de loja em loja, mostrando os meus produtos, mostrando as novidades. Muitas vezes, quando o cliente compra, o que eu preciso fazer? Aciono a empresa, levo os produtos até ao meu representado, a loja onde eu estou vendendo. E eu faço o quê? Eu ajudo a levar os produtos, os sorvetes, os picolés, todos para a câmara fria. Então, diariamente, quando eu estou fazendo as entregas, eu preciso entrar na câmara fria do supermercado, da loja onde eu estou participando. Eu tenho o direito de receber insalubridade? Com certeza. É claro que no seu caso vai ter que ser feito todo esse procedimento que eu te falei, né? Procure um advogado de confiança, mas sim, é possível você receber esse adicional. Além desse que eu falei, né, do representante comercial, se essa pessoa também trabalhar de moto, é outro caso de periculosidade. Instalador de cabo, já falei. Eu trouxe até um caso aqui interessante, gente, de um homem que ele trabalhou por quase 20 anos como servente de pintura de silkscreen. Vocês já viram umas pintura de camisa, que às vezes a pessoa coloca a camisa ali tipo num quadro, joga a tinta ali em cima e depois passa uma espátula para tirar o excesso. Tudo isso, normalmente essas tintas, elas têm um resíduo que é de amianto. E amianto é um produto extremamente tóxico. É o mesmo produto que antigamente tinha aquelas caixas d'água, vocês lembram? Amianto é um produto químico e ele é tóxico ao nosso corpo. Por isso até foi proibido esse tipo de caixa, né? Então as pessoas que trabalham, né, nesse tipo de atividade que está ligada ao amianto também tem direito. E nesse caso específico foi a família desse rapaz, né, desse homem que trabalhou por 20 anos nessa fábrica, entrou com processo pedindo uma indenização porque ele acabou falecendo de uma doença decorrente dessa contaminação do amianto. E a família conseguiu receber 1,8 milhão de indenização. O pagamento do adicional de periculosidade ou de insalubridade, ele pode ser finalizado quando você deixa de estar nessa situação de perigo? Sim, gente. O que acontece? O adicional ele só é devido quando você efetivamente está desenvolvendo essa atividade que é insalubre, né? Que pode prejudicar a sua saúde, ou que é perigosa, que traz riscos reais à sua vida. Se você passa a trabalhar, por exemplo, num escritório, né? Agora na pandemia, vamos dizer, você trabalhava numa loja de pintura, onde você tem contato direto ali com a poeira, seu empregador, ele paga o adicional de insalubridade para você, mas no início da pandemia todo mundo foi para casa, né? Todo mundo ficou em casa durante um certo período. Será que naquele período você tem que continuar recebendo a insalubridade? Não necessariamente, né? Se você não está exposto ali ao risco, você não vai receber o adicional. Da mesma forma, se você passar a trabalhar no escritório, você não vai estar mais exposto nem ao perigo e nem ao risco de saúde. Então, o adicional não vai ser devido. Outra pergunta que costuma acontecer: o adicional de periculosidade, ele também gera direito à aposentadoria especial? Sim, pessoal.
A aposentadoria especial é aquela que a gente pode se aposentar com menos tempo de contribuição. Hoje em dia, para se aposentar, a gente tem que completar 30 anos, né? São ao menos 30 anos de contribuição. Mas, se você atua em atividade insalubre ou perigosa, você vai ter direito a se aposentar com menos tempo. 25 anos em casos de insalubridade com um grau menor, ou pode chegar até mesmo a 15 anos, né? Que é metade aí do tempo de contribuição de um funcionário normal. Então, você vê como isso impacta a vida. E isso daqui existe por quê? Porque a expectativa dessa pessoa, a expectativa de vida dessa pessoa que está exposta a um ambiente insalubre, a um ambiente perigoso, pode ser muito menor. Então, como que você vai expor alguém que já está colocando ali a sua força de trabalho exposta de uma forma que sua vida está em risco a se aposentar somente com 30 anos? É quase você condenar essa pessoa a trabalhar para sempre. Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia e tchau, tchau. Até a próxima.